A história começa com uma pergunta silenciosa que atravessa gerações. Como decisões espirituais moldam destinos inteiros? Ló, sobrinho de Abraão, caminhou ao lado de um homem chamado por Deus. Viu promessas, presenciou livramentos, mas chegou um momento em que seus passos tomaram outra direção. Ló não se separou de Abraão apenas fisicamente. A separação foi espiritual, moral e de visão. Quando escolheu as campinas férteis próximas de Sodoma, ele escolheu mais do que terra boa. Escolheu um ambiente que não cultivava a mesma fé que havia aprendido com seu tio. O livro de Gênesis descreve que Ló armou as suas tendas até Sodoma e pouco tempo depois já estava fixado na cidade. A narrativa bíblica deixa claro que essa escolha não foi neutra. Sodoma era conhecida por sua corrupção moral e espiritual. Ló, ao se estabelecer ali, mostrou que já não caminhava com a mesma confiança e obediência que marcaram a vida de Abraão. Ele passou a viver entre pessoas cujos valores eram opostos aos princípios divinos. Enquanto isso, Deus revela a Abraão algo pesado. Sodoma seria destruída. A maldade da cidade havia chegado a um ponto sem retorno. Mesmo assim, Abraão intercede. Ele clama, questiona, insiste, pedindo que Deus poupe a cidade se houvesse justos nela. Esse diálogo revela um Deus paciente, mas também justo. Por fim, Deus deixa claro que não havia justos suficientes em Sodoma. Porém, por causa da aliança com Abraão, Ló seria poupado. Não por mérito próprio, mas por misericórdia estendida através de outro. O texto bíblico relata que Deus enviou 2 anjos à cidade. Eles chegam à praça de Sodoma e Ló os vê. Sabendo das leis perversas daquele lugar, ele insiste para que entrem rapidamente em sua casa. Ele sabia que visitantes não estavam seguros ali. O livro de Gênesis narra esse momento com clareza. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, peço-vos que entreis em casa de vosso servo, e ali passeis a noite. Gênesis 19, 1, 2. A hospitalidade de Ló revela que ainda restava nele algum senso de justiça, mas também expõe o quanto ele conhecia a perversidade do lugar onde decidiu viver. Sua atitude não nasce de tranquilidade, mas de medo. Quando os homens da cidade descobrem que há visitantes na casa de Ló, uma multidão se reúne do lado de fora. O ambiente se torna caótico, ameaçador. A cidade inteira parece tomada por uma mesma mentalidade corrompida. Ló sai à porta e tenta conter a violência com palavras desesperadas. Esse momento mostra o preço de viver em um lugar espiritualmente destruído. O justo vive aflito, pressionado, encurralado. Ló tenta negociar com uma multidão que já não reconhece limites morais. Tudo isso revela uma lição profunda. Quem se afasta do caminho da fé não perde imediatamente tudo, mas passa a viver constantemente no limite do perigo espiritual. A história segue mais tensa, mais pesada, mostrando que escolhas feitas em tempos de prosperidade cobram seu preço em tempos de crise. A tensão cresce quando a noite cai sobre Sodoma. A casa de Ló, que por fora parecia apenas mais uma entre tantas, torna-se o centro de um conflito que revela o verdadeiro estado espiritual daquela cidade. O que acontece ali não é um ato isolado, mas o retrato de uma sociedade inteira que já havia ultrapassado limites profundos. A narrativa bíblica descreve que todos os homens da cidade, jovens e velhos, cercaram a casa. Não foi um pequeno grupo, mas uma multidão unida pelo mesmo desejo perverso. Eles gritam para Ló que coloque os visitantes para fora, usando uma palavra que, no contexto hebraico, não significa apenas conhecer, no sentido comum, mas um ato de violência e humilhação. O texto bíblico relata de forma direta e clara: antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, os homens de Sodoma, tanto moços como velhos, todo o povo de todos os lados. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Gênesis 19, 4, 5. Aqui, a Bíblia não suaviza o cenário. Ela expõe a gravidade do pecado coletivo. Ló sai à porta, fecha-a atrás de si e tenta conter a multidão,
Suas palavras revelam desespero, não virtude. Ele pede que não cometam tamanha maldade. Então acontece um dos momentos mais difíceis de toda a narrativa. Ló, pressionado por uma sociedade corrompida e tentando proteger seus hóspedes, faz uma proposta que revela o quanto sua consciência já estava afetada por viver naquele ambiente. O texto bíblico registra exatamente o que ele disse, sem justificar, sem aprovar, apenas mostrando o quão longe alguém pode chegar quando vive cercado pelo pecado. A Escritura diz: Eis aqui agora, tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Fora vos trarei, e fareis delas como bem parecer aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Gênesis 19:8. Esse versículo não é uma exaltação de Ló, mas um alerta poderoso. Ele mostra como decisões anteriores levam pessoas a situações onde já não há boas opções, apenas escolhas trágicas. Ló não aprendeu isso em um dia. Foi o resultado de anos vivendo em Sodoma, absorvendo, mesmo sem perceber, a lógica distorcida daquele lugar. A multidão rejeita a proposta e se torna ainda mais agressiva. É nesse momento que os anjos intervêm. Eles puxam Ló para dentro da casa e fecham a porta. A Bíblia descreve que os homens do lado de fora são impedidos de avançar, mostrando que ali não estavam apenas visitantes comuns, mas mensageiros enviados por Deus. Logo em seguida, os anjos revelam o motivo da visita. Eles anunciam que a cidade seria destruída, pois o clamor contra Sodoma havia chegado diante de Deus. Não havia mais retorno. A decisão divina estava tomada. O texto sagrado narra esse aviso com clareza. E disseram os homens a Ló: Tens tu aqui alguém mais? Teus genros, e teus filhos, e tuas filhas, e tudo o que tens na cidade, tira-o deste lugar. Porque havemos de destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem multiplicado diante da face do Senhor. Gênesis 19, 12, 13. Ló corre para avisar sua família, mas suas palavras soam como brincadeira aos ouvidos daqueles que já estavam espiritualmente cegos. Nem todos querem sair, nem todos acreditam. Apegos, incredulidade e zombaria prendem muitos à cidade condenada. Essa parte da história ensina algo profundo. Quando o coração se acostuma com o pecado, até o aviso de Deus parece exagero. Sodoma não caiu de repente. Ela desmoronou após ignorar repetidas oportunidades de mudança. A madrugada se aproxima. O tempo está se esgotando. E Ló precisa decidir se obedecerá imediatamente ou se continuará hesitando. A saída de Sodoma não acontece em paz. Ela acontece sob urgência, sob ordem direta, sob misericórdia misturada com juízo. Os anjos são claros, firmes, sem espaço para negociação. Não era mais tempo de debate, era tempo de obediência imediata. A Escritura relata que os anjos advertiram com precisão: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda esta campina. Escapa-te para o monte, para que não pereças. Gênesis 19, 17. Essa ordem não era apenas física, era espiritual. Não olhar para trás significava não manter o coração preso ao que Deus havia condenado. Sodoma precisava ficar para trás por completo, nos pés, nos olhos e na alma. Ló sai apressadamente com sua esposa e suas 2 filhas. A cidade ainda está de pé, mas o juízo já está decidido. O céu começa a mudar. O ar parece pesado. Algo está prestes a acontecer, mas no caminho, a esposa de Ló não consegue conter sua curiosidade. Talvez saudade, talvez apego, talvez incredulidade. Ela olha para trás, e esse olhar se torna definitivo. O texto bíblico descreve esse momento de forma simples e impactante. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis 19, 26. Não é apenas um castigo isolado, é um símbolo eterno. Quem não consegue se desapegar do que Deus mandou deixar para trás, acaba ficando paralisado no meio do caminho. O juízo alcança Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas. O lugar que antes era fértil, belo e desejável se transforma em um cenário de destruição total. A Bíblia descreve o que acontece em seguida. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades.
Gênesis 19, 24, 25. O que antes parecia um paraíso se torna um grande deserto. O cheiro, a fumaça, o silêncio. Onde havia vida, agora há morte. Onde havia prosperidade, agora há esterilidade. O juízo de Deus não foi exagerado. Foi proporcional à corrupção que ali habitava. Ló segue adiante apenas com suas 2 filhas. Ele tem medo de permanecer nas cidades próximas e se refugia em uma caverna. O cenário agora é outro: isolamento, silêncio e incerteza. As filhas, olhando ao redor, acreditam que o mundo havia acabado. Elas veem apenas deserto, destruição e o pai envelhecido. A narrativa mostra como o trauma e a falta de discernimento espiritual podem distorcer a percepção da realidade. As filhas de Ló concluem, de forma equivocada, que não restava mais humanidade além deles. O texto bíblico registra esse pensamento. E a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que venha a nós, segundo o costume de toda a terra. Gênesis 19, 31. Esse pensamento revela algo profundo. Quando alguém cresce em um ambiente espiritualmente corrompido, mesmo depois de sair dele, carrega marcas que afetam decisões futuras. O erro não começou na caverna. Ele começou anos antes, quando Ló escolheu Sodoma. A história não está justificando atitudes, mas ensinando. Ela mostra como escolhas feitas por uma geração ecoam na próxima, como ambientes moldam mentalidades, como a ausência de fé sólida cria decisões desesperadas. O silêncio do deserto é pesado. Não há celebração por terem sobrevivido. Há apenas consequências. A salvação física não apaga automaticamente os danos emocionais e espirituais acumulados ao longo do caminho. E assim, a história segue, carregada de lições duras, mas verdadeiras. Deus livra, mas também ensina. Deus salva, mas não anula automaticamente as marcas deixadas pelas escolhas humanas. O silêncio da caverna não traz descanso. Ele apenas amplia o peso do que foi vivido. Ló está salvo fisicamente, mas carrega consigo as marcas de anos vivendo em um ambiente que distorceu valores, percepções e limites. A destruição ficou para trás, mas Sodoma ainda não saiu completamente de dentro da família. As filhas de Ló observam o deserto ao redor e chegam a uma conclusão equivocada. Para elas, não havia mais futuro, não havia mais homens, não havia mais continuidade. A mente delas, moldada pelo trauma e pelo isolamento, passa a justificar uma decisão extrema como se fosse necessária. A Bíblia registra esse diálogo de forma direta, sem adornos, exatamente para revelar como o raciocínio humano pode se corromper quando perde o discernimento espiritual. O texto diz: Vinde, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que conservemos semente de nosso pai. Gênesis 19, 32. A intenção declarada pelas filhas não nasce do prazer, mas do medo do fim. Ainda assim, uma intenção aparentemente lógica não transforma um ato errado em correto. O texto bíblico não absolve, não justifica, não elogia. Ele apenas mostra, com honestidade, até onde uma mente ferida pode chegar. Naquela noite, a decisão é colocada em prática. A Escritura descreve o ocorrido com sobriedade, sem detalhes desnecessários, deixando claro que Ló estava em estado de embriaguez. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E entrou a primogênita, e deitou-se com seu pai. E não soube ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Gênesis 19, 33. No dia seguinte, a mesma lógica se repete com a filha mais nova. O texto continua dizendo: Também a menor se levantou e deitou-se com ele. E ele não soube quando ela se deitou, nem quando se levantou. Gênesis 19, 35. A Bíblia faz questão de destacar essa frase: não soube ele. Isso não é um detalhe linguístico aleatório. É uma afirmação central da narrativa. O texto hebraico reforça que Ló estava inconsciente de seus atos naquele estado. Ainda assim, a Escritura não isenta Ló de responsabilidade indireta, pois sua vida inteira o conduziu até aquele ponto. O resultado dessa sequência de decisões aparece logo em seguida. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. Gênesis 19, 36. Dessas gestações nascem 2 povos que carregarão consequências históricas ao longo das gerações. A Bíblia registra: E a primogênita deu à luz um filho, e chamou o seu nome Moabe.
Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Gênesis 19, 37 e 38. Nada disso acontece por acaso. A narrativa ensina algo profundo e silencioso. Decisões espirituais moldam heranças que ultrapassam uma única vida. Ló foi salvo do fogo, mas não foi preservado das consequências de ter vivido tanto tempo longe de uma fé firme. A Bíblia não esconde as falhas de seus personagens porque seu objetivo não é glorificar homens, mas revelar princípios. Aqui, a lição é clara. Ser poupado não é o mesmo que estar restaurado. A salvação física não substitui a necessidade de transformação interior. A história de Ló não termina em triunfo, mas em advertência. Ela nos lembra que ambientes importam, escolhas importam, e o que permitimos entrar em nossa casa hoje pode definir o amanhã de toda uma geração. A história avança para um ponto ainda mais sensível, e aqui a Bíblia age como sempre agiu. Não suaviza, não esconde, não mascara. Ela mostra os fatos como eles são, porque o objetivo não é proteger a reputação humana, mas revelar princípios eternos. Depois da primeira noite, algo importante precisa ser entendido. O próprio texto bíblico faz questão de registrar que Ló não estava consciente do que havia acontecido, e isso não aparece por acaso. A repetição dessa informação no texto hebraico é proposital. Ela deixa claro que não se tratou de um ato voluntário, consciente e planejado por parte dele, mas também não anula o caminho que o levou até ali. Quando chega a segunda noite, a Escritura mostra algo revelador sobre a mente das filhas. A primogênita não deseja repetir o ato. Ela deixa claro que o que fez tinha um único propósito: gerar descendência. O texto bíblico narra esse diálogo de forma objetiva, mostrando que não havia prazer, mas uma lógica distorcida pelo medo e pelo trauma. A Bíblia descreve novamente o ocorrido, mantendo o mesmo padrão de linguagem. E sucedeu que no dia seguinte disse a primogênita à menor: Eis que ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe vinho também esta noite, e entra tu, deita-te com ele, para que conservemos semente de nosso pai. Gênesis 19, 34. E mais uma vez o texto reforça: E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não soube ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Gênesis 19, 35. A repetição da frase, não soube ele, não é acidental. No texto hebraico antigo, não havia pontuação como conhecemos hoje. Certos sinais e repetições funcionavam como ênfase narrativa. O escritor bíblico está deixando claro que Ló não tinha consciência do que estava acontecendo naquele estado. Ainda assim, o texto não inocenta totalmente a história. Ele mostra que o erro começou muito antes da caverna, quando Ló escolheu viver em Sodoma. O que a Bíblia faz aqui é algo profundo. Ela separa intenção, consciência e consequência. As filhas acreditavam estar fazendo o necessário para preservar a linhagem. Ló não tinha consciência imediata do ato, mas o resultado não deixa de existir, nem de gerar impactos históricos. A narrativa segue sem drama, apenas com verdade. Assim ambas as filhas de Ló conceberam de seu pai, Gênesis 19, 36. E então surgem os nomes, que carregam significado e memória. O texto registra: E a primogênita deu à luz um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Gênesis 19, 37. O nome Moabe significa literalmente do meu pai. Não há tentativa de esconder a origem. A Bíblia não apaga a história, não reescreve os fatos, não cria uma versão mais confortável. Em seguida, a Escritura continua: E a menor também deu à luz um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Gênesis 19, 38. Aqui há uma nuance. O nome Ben-Ami significa filho do meu povo. Um tom ligeiramente diferente, mas ainda assim ligado à mesma origem. A Bíblia mostra que até nos nomes há marcas das decisões tomadas naquele ambiente de dor, medo e confusão. Esse trecho ensina algo fundamental. Deus permite que a verdade permaneça registrada para que gerações aprendam com ela. Não para normalizar o erro, mas para alertar. Não para justificar, mas para ensinar.
A história de Ló termina sem celebração, sem glória humana. Ela termina como um espelho. Um aviso silencioso de que não basta ser salvo do juízo externo se o interior não for transformado. O fogo de Sodoma ficou para trás, mas suas consequências caminharam junto por muito tempo. E a narrativa bíblica segue, carregando essa herança dentro da história de povos, conflitos e decisões futuras, mostrando que Deus é justo, misericordioso e absolutamente verdadeiro. A história de Ló não termina na caverna. Ela continua ecoando ao longo das gerações. Aquilo que nasceu em um contexto confuso e marcado por decisões difíceis não ficou restrito ao passado. A Bíblia mostra algo surpreendente. Deus não fica preso à origem para definir o destino. Dos filhos de Ló surgem dois povos, os Moabitas e os Amonitas. Povos marcados por uma história complexa, por tensões com Israel e por decisões que nasceram em um momento de medo e desorientação. Humanamente falando, parecia improvável que algo bom pudesse surgir dali. Mas a Escritura começa a revelar um contraste poderoso. Entre os Moabitas, nasce uma mulher que se tornaria uma das figuras mais belas da história bíblica, Ruth. A Bíblia faz questão de lembrar sua origem. Ela era moabita, não para diminuí-la, mas para exaltar o que Deus fez através dela. Ruth vive em um tempo difícil, mas demonstra fidelidade, caráter e temor. Sua história mostra que fé verdadeira não é herdada por sangue, mas construída por escolhas. Ela abandona os deuses de sua terra, escolhe o Deus de Israel e decide caminhar com integridade. A narrativa bíblica mostra que Ruth se casa com Boaz, um homem justo, e dessa união nasce uma linhagem que mudaria a história de Israel. Ruth se torna bisavó do rei Davi, o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Assim, uma mulher que veio de um povo marcado por rejeição passa a fazer parte do centro da história redentora de Israel. Isso ensina algo profundo. Deus não cancela pessoas por causa de sua origem, mas observa o coração e as decisões. Do outro lado, entre os Amonitas, também há consequências históricas. A Bíblia mostra que esse povo se mantém em constante conflito espiritual com Israel. Mais tarde, uma mulher amonita entra na casa real de Israel como esposa do rei Salomão. A Escritura registra que as alianças matrimoniais de Salomão com mulheres estrangeiras acabam desviando seu coração. A história mostra dois caminhos distintos saindo da mesma origem. Um caminho de fé, humildade e redenção, representado por Ruth. Outro caminho de mistura espiritual e afastamento, que traz consequências ao longo do tempo. Ambos os caminhos confirmam uma verdade central da narrativa bíblica. A origem influencia, mas não determina. O que determina é a resposta humana diante de Deus. O que começou com Ló, em uma escolha aparentemente simples, escolher Sodoma por ser fértil, atravessou gerações. Ainda assim, Deus mostrou que sua graça é capaz de resgatar histórias, levantar pessoas improváveis e escrever capítulos novos onde ninguém mais via esperança. A Bíblia não esconde os erros do passado, mas também não fecha as portas do futuro. Ela mostra que mesmo de histórias quebradas, Deus pode levantar legados de fé. A história mostra dois caminhos distintos saindo da mesma origem. Um caminho de fé, humildade e redenção, representado por Ruth. Outro caminho de mistura espiritual e afastamento, que traz consequências ao longo do tempo. Ambos os caminhos confirmam uma verdade central da narrativa bíblica. A origem influencia, mas não determina. O que determina é a resposta humana diante de Deus. O que começou com Ló, em uma escolha aparentemente simples, escolher Sodoma por ser fértil, atravessou gerações. Ainda assim, Deus mostrou que sua graça é capaz de resgatar histórias, levantar pessoas improváveis e escrever capítulos novos onde ninguém mais via esperança. A Bíblia não esconde os erros do passado, mas também não fecha as portas do futuro. Ela mostra que mesmo de histórias quebradas, Deus pode levantar legados de fé. A narrativa chega a um ponto de reflexão profunda. As filhas de Ló acreditaram, naquele momento extremo, que estavam participando de um recomeço da humanidade. O pensamento delas ecoava histórias antigas. Como no princípio,
quando a humanidade começou a se multiplicar a partir de uma única família. Mas a Bíblia não iguala as situações, ela apenas registra o que foi pensado e o que foi feito, sem validar a conclusão humana. O texto deixa claro que o ato foi grave. Não há suavização, não há romantização. A Escritura não chama de vontade de Deus aquilo que nasceu do medo humano. Ela registra como incesto um ato pesado, difícil de aceitar. E exatamente por isso permanece escrito. A Bíblia não reescreve a história para torná-la mais confortável. Ainda assim, algo impressionante acontece ao longo do tempo. Da descendência que nasce dessa decisão, surgem dois povos que caminham por direções diferentes. A história mostra que nem toda descendência carrega o mesmo coração, mesmo quando nasce de uma mesma raiz. Entre os moabitas surge Ruth, uma mulher estrangeira, improvável, mas que escolhe abandonar o passado espiritual do seu povo e se apegar ao Deus de Israel. A Bíblia registra a sua decisão com palavras que atravessam gerações. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1,16. Essa escolha muda tudo. Ruth não é definida por Moabe, mas pela fé que passa a viver. Ela entra na história de Israel, casa-se com Boaz e se torna bisavó do rei Davi. Uma origem improvável, um legado extraordinário. Deus não ficou preso à origem. Ele respondeu à fé. Do outro lado, entre os amonitas, a história segue um caminho mais duro. Os textos bíblicos mostram conflitos constantes entre esse povo e Israel. Durante o período dos juízes e posteriormente nos tempos dos reis, os amonitas e os moabitas repetidamente se levantam contra o povo de Deus, não por acaso. A Bíblia registra atritos, guerras e confrontos que atravessam gerações. Esses povos, que nasceram de um momento de medo e confusão, carregaram por séculos as consequências de escolhas feitas no início. A Escritura mostra que, com o tempo, ambos acabaram sendo conquistados por outros povos e desapareceram como nações independentes. A história não foi apagada, mas também não foi eternizada em glória. E então, a Bíblia fecha esse ciclo com uma lição silenciosa, mas poderosa. As filhas de Ló pensaram estar fazendo o bem da humanidade, mas agiram sem direção divina. A intenção pode ter sido preservação, mas o caminho escolhido trouxe dores que atravessaram gerações. Ao mesmo tempo, Deus mostra algo maior que o erro humano. Ele é capaz de resgatar indivíduos mesmo dentro de histórias quebradas. Ruth se levanta como prova viva de que ninguém está condenado por sua origem quando escolhe andar pela fé. A história das filhas de Ló não é uma exaltação do erro, nem uma condenação sem esperança. É um espelho. Ela revela o que acontece quando pessoas são moldadas por ambientes espiritualmente corrompidos e, ao mesmo tempo, revela que Deus continua escrevendo histórias de redenção mesmo onde o homem falhou. Tudo isso nos conduz a uma verdade essencial. O passado explica, mas não determina. A fé transforma, mas exige escolhas. A história que atravessamos não termina em ruínas, termina em entendimento. Tudo o que foi contado até aqui nos conduz a uma verdade que só se revela quando olhamos o todo. Deus não ignora escolhas, mas também não abandona pessoas. Ló foi poupado do fogo, mas não das consequências. Suas filhas sobreviveram à destruição, mas carregaram marcas profundas de um ambiente que moldou suas percepções. Povos nasceram de decisões feitas em momentos de medo, e esses povos atravessaram gerações colhendo tanto frutos quanto dores. Ainda assim, no meio dessa história pesada, Deus fez algo extraordinário. Ele mostrou que origem não é sentença final. De uma linhagem improvável surgiu Ruth. De um passado marcado por confusão, nasceu uma mulher de fé, caráter e fidelidade. Isso nos ensina que ninguém está preso ao erro que veio antes, desde que esteja disposto a escolher um caminho diferente depois. A história não nega a dor, mas também não nega a esperança. Talvez você que ouviu essa narrativa carregue marcas parecidas. Decisões erradas, ambientes que te moldaram de forma dura, escolhas feitas em momentos de medo ou falta de direção. A história de Ló e de suas filhas não está na Bíblia para nos chocar apenas, mas para nos lembrar que Deus continua trabalhando mesmo quando a história parece quebrada. O passado pode explicar muita coisa, mas ele não tem o direito de definir quem você será daqui para frente. A fé não apaga tudo o que aconteceu,
mas ela transforma o significado do que aconteceu. Deus não escreve histórias perfeitas com pessoas perfeitas. Ele escreve histórias redentoras com pessoas dispostas a mudar de direção. Se Sodoma nos ensina algo, é que permanecer em ambientes que destroem a alma sempre cobra um preço. Mas se Ruth nos ensina algo, é que uma escolha certa pode interromper ciclos inteiros. O que veio antes não precisa ser o que continuará depois. E assim, essa história se encerra não com condenação, mas com um convite silencioso à reflexão. Que caminho você vai escolher a partir daqui? Se essa história falou com você em algum nível, se ela tocou algo profundo, algo pessoal, não ignore esse momento. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem como essa e deixe um comentário dizendo o que mais te marcou nessa história. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que o passado não define o fim. Muitas pessoas estão presas a culpas antigas, ambientes tóxicos e histórias mal resolvidas, e essa mensagem pode ser exatamente o empurrão espiritual que faltava. Inscreva-se agora, ative o sininho, comente, compartilhe. Não deixe esse chamado passar. Algumas mensagens não chegam por acaso.